Minha cunhada zombou da minha promoção porque o marido dela paga mais ao mordomo deles do que eu vou ganhar. Mas eu perguntei a ela se ele também pagava tanto à amante. Agora ela está brava, porque está se divorciando. O restaurante inteiro estava iluminado por luzes douradas, o tipo de lugar caro que minha família adorava escolher para mostrar status. Eu estava nervoso, mas feliz. Tinha acabado de ser promovido, depois de anos ralando sem reconhecimento. No meio da refeição, levantei minha taça para anunciar a novidade. Pessoal, consegui a promoção. A maioria bateu palmas, mas minha cunhada, Juliana, apenas arqueou uma sobrancelha e soltou uma risada abafada. "Ah, que fofo", disse ela, com aquele tom que parecia doce, mas transbordava veneno. "Você sabe que o Cláudio paga mais ao mordomo do que isso, né?" O riso dela ecoou na mesa. Eu vi alguns olhares constrangidos, mas ninguém disse nada. O sangue subiu ao meu rosto, e eu senti minha respiração acelerar. Inclinei-me para frente, apoiando os cotovelos na mesa, e falei calmamente. "Ele também paga tanto assim à amante, Juliana." O silêncio foi instantâneo. O talher do meu irmão caiu no prato. O garçom congelou no meio do passo. Juliana ficou pálida. E foi nesse momento que percebi, eu tinha acabado de acender um pavio que ninguém conseguiria apagar. O som da taça dela batendo de leve no prato foi o único ruído por alguns segundos. Meu irmão, Cláudio, olhava para mim com os olhos arregalados, mas não disse uma palavra. O sorriso falso de Juliana havia sumido, substituído por um olhar de puro ódio misturado com medo. "Como você se atreve?" Ela sussurrou, com a voz trêmula, mas alta o suficiente para todos ouvirem. "Eu só achei que, já que estamos comparando salários, talvez fosse justo comparar tudo", respondi, mantendo a voz calma, quase casual, o que só deixou a tensão ainda mais sufocante. Minha mãe, sentada ao lado, tentou mudar de assunto. "Gente, por favor, isso não é hora para esse tipo de conversa." Mas já era tarde. Juliana se levantou abruptamente, a cadeira quase tombando. "Isso é mentira, Cláudio. Fala para ele que é mentira." Cláudio não disse nada, nem um sim nem um não. Apenas desviou o olhar e bebeu um gole de vinho, como se aquele copo fosse o único refúgio no mundo. Foi nesse instante que percebi. Eu não só tinha exposto uma ferida, mas talvez tivesse arrancado o curativo inteiro, e todo mundo na mesa estava prestes a assistir o sangue jorrar. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para incendiar o ar. Juliana bateu a mão na mesa com tanta força que os talheres tremeram. "Responde, Cláudio." A voz dela saiu carregada de desespero e raiva. Ele respirou fundo, olhou para mim e depois para ela. E aí veio o golpe. "Acho melhor a gente conversar sobre isso em casa." Esse "acho melhor" foi a confirmação que ela não queria ouvir. O rosto dela ficou vermelho, depois pálido, como se todo o sangue tivesse fugido. "Então é verdade." Ela disse, quase sem voz. "É verdade." Cláudio não respondeu. Minha mãe tentou intervir mais uma vez. "Pelo amor de Deus, vocês dois, parem com isso. Não é hora, não é lugar." Mas Juliana já não ouvia. Ela olhou para mim, com os olhos brilhando de fúria. "Você acha que é melhor que todo mundo, não é?" "Sempre se achou." "Não", e respondi, tranquilo. "Eu só acho que certas comparações precisam ser feitas com todos os dados na mesa." Ela pegou a bolsa de forma brusca e saiu da sala batendo a porta. O barulho ecoou pela casa. O jantar acabou ali. Ninguém tocou mais na comida. E enquanto todos se levantavam, percebi que aquele momento não tinha sido apenas uma briga de família. Era o início de algo muito maior. Algo que ia destruir mais do que apenas um casamento. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Grupos de família, amigos, colegas e todos estavam em polvorosa. As mensagens eram quase todas iguais. "Você viu o que aconteceu com a Juliana e o Cláudio? É verdade essa história de amante? Meu Deus, que barraco foi aquele no jantar." Eu não precisava responder nada. A bomba já tinha explodido. E como toda explosão, o estrago se espalhava sozinho. Por curiosidade ou talvez puro instinto de sobrevivência social, entrei no Instagram dela. O perfil estava diferente. Fotos apagadas, legendas trocadas, e o sobrenome do Cláudio já tinha sumido da bio. "Rápida, como sempre", murmurei para mim mesmo. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Era o Cláudio. Hesitei antes de atender, mas acabei apertando o botão verde. "Cara", ele começou, com a voz arrastada, cansada. "Você tinha que ter falado aquilo na frente de todo mundo. Eu tinha que ter falado antes, na sua cara. Mas já que sua esposa gosta de se exibir para humilhar os outros, achei justo equilibrar o jogo." Do outro lado da linha, ele suspirou, fundo. "Ela está me expulsando de casa?"
Então talvez seja a hora de você parar de pagar tanto para a amante e começar a investir num advogado. Ele não riu. Eu também não estava brincando. Mal desliguei, outra ligação entrou. Era minha mãe. O que você fez? Ela quase gritou. Você destruiu um casamento. Eu respirei fundo e respondi. Não, mãe. Eu só apaguei a luz que estava escondendo a sujeira. E naquele momento, percebi que minha vida familiar nunca mais seria a mesma. No dia seguinte àquela tempestade, percebi que Juliana tinha um talento impressionante. Ela conseguia, com uma mistura de drama e falsidade, transformar-se de vilã em vítima com uma velocidade assustadora. Postou no Facebook uma foto dela chorando. Legenda dramática. Nunca pensei que alguém tão próximo pudesse me humilhar dessa forma. As pessoas não sabem metade da história. Mas um dia, a verdade virá à tona. A reação foi imediata. Comentários de apoio, emojis tristes, amigas do Clube do Vinho, mandando mensagens como força. Amiga, você não merece passar por isso. Ninguém mencionava o fato dela ter me humilhado antes. Nem que o próprio marido andava se encontrando com outra. Eu, de fora, assistia àquilo com uma mistura de raiva e incredulidade. Como é que a pessoa causa o incêndio, joga gasolina, e depois aparece tossindo com um balde de água na mão, dizendo que tentou salvar todo mundo? A coisa ficou pior quando minha mãe, influenciada pelo teatrinho dela, me ligou novamente. Ela está devastada, fulano, chorando sem parar. Você podia ter resolvido isso em particular. Eu respirei fundo para não explodir. Mãe, ela zombou da minha promoção, riu de mim na frente de todos, e ainda comparou meu salário com o pagamento do mordomo deles. Eu só devolvi na mesma moeda e com juros. Do outro lado, silêncio. Acho que ela não sabia como contra-argumentar. Só que Juliana não parou por aí. Começou a mandar mensagens para conhecidos em comum, insinuando que eu tinha inveja do padrão de vida deles, que eu inventava coisas para me sentir superior. Ela queria mudar a história para que, no fim, eu fosse o invejoso amargo. E ela, a esposa injustiçada. Mas o que ela não sabia é que eu tinha mais cartas na manga, provas que, se viessem à tona, fariam a máscara dela cair de vez. Eu estava cansado de assistir de camarote ao show da coitadinha injustiçada que Juliana estava encenando. Se ela queria guerra de versões, então iria receber algo mais sólido que boatos. Fatos? Peguei o celular, abri a pasta oculta de prints e fotos que eu já tinha guardado há algum tempo. Não porque eu fosse fofoqueiro, mas porque, no fundo, eu sempre soube que um dia iria precisar me proteger dela. Entre essas provas, havia mensagens trocadas, entre ela e uma amiga, onde ela literalmente descrevia as escapadas do marido com uma loira que fazia tudo melhor do que ele tinha em casa. Ela até mencionava valores gastos com presentes para essa amante e a cereja do bolo. A tal quantia era praticamente o mesmo valor que ela tinha usado para zombar do meu salário. A oportunidade perfeita surgiu num jantar de família na casa dos meus pais, alguns dias depois. Ela estava lá, séria, tentando manter a pose, mas sempre soltando indiretas do tipo: algumas pessoas deveriam aprender a não se meter na vida dos outros. Eu sorri. Concordo. Mas quando a vida dos outros envolve pagar viagens e joias para amantes, acho que é difícil não comentar. O silêncio na mesa foi imediato. Todos olharam para mim e ela ficou pálida. Do que você está falando? Ela tentou rir, nervosa. Tirei o celular do bolso e abri um dos prints. Coloquei na mesa, virado para meus pais. Do que você está falando aqui? Juliana? Apontei para a tela. Ela congelou. Meu irmão, o marido dela, parecia um fantasma. Aquela foi só a primeira cartada. E eu ainda tinha um baralho inteiro para usar. O silêncio que se seguiu parecia sufocar o ar da sala. Meu irmão pegou o celular da mesa com as mãos trêmulas, como se ainda houvesse alguma esperança de que aquilo fosse uma montagem. Isso não pode ser real. Ele murmurou. Ah, é real sim, eu respondi, mantendo o tom calmo, mas com um frio na barriga, de quem sabe que está mexendo num vespeiro. E tem mais, mas achei que isso já seria suficiente para o jantar. Juliana se levantou bruscamente. Isso é invasão de privacidade. Você não tinha o direito. E você tinha o direito de humilhar alguém por causa do salário. Retruquei, sem desviar o olhar. Você abriu a porta, Juliana. Eu só entrei. Minha mãe interveio, visivelmente nervosa. Chega. Isso não é assunto para um jantar de família. Não, mãe, falei firme, é exatamente assunto para a família. Porque essa mulher aqui zombou de mim na frente de todo mundo, comparando meu salário ao que o marido dela paga para o mordomo, enquanto o mesmo marido dela banca a amante dele. Meu irmão me olhou como se eu tivesse acabado de desferir um golpe mortal. Isso é verdade? Ele perguntou, quase sussurrando.
Juliana hesitou por um segundo. Foi o suficiente. O silêncio dela disse tudo. O clima implodiu. Meus tios cochichavam, minha mãe parecia em choque, e meu pai só balançava a cabeça, em reprovação. Juliana tentou sair de fininho, mas meu irmão a segurou pelo braço. Nós vamos conversar, ele disse com a voz mais fria que já ouvi dele. E eu? Me encostei na cadeira, peguei mais um pedaço de pão e pensei. A tempestade só está começando. Na manhã seguinte, a fofoca já tinha atravessado mais bairros do que o ônibus da linha central. Eu não sei quem contou primeiro, mas em menos de 24 horas a história já estava no grupo da família, no grupo da igreja e, pasmem até, no grupo de pais da escola dos filhos deles. As mensagens iam de choque a puro sarcasmo. Nossa, o mordomo deve estar feliz com o aumento. E a amante, será que também ganha bônus anual? Juliana ficou em silêncio nas redes sociais. Nenhuma foto, nenhum story, nada. Mas todo mundo sabia que ela estava viva, porque as amigas dela começaram a dar indiretas estranhas. Quem humilha, um dia é humilhado. Não brinque com quem conhece seus segredos. Meu irmão, por outro lado, estava desmoronando. Ele não falava comigo, mas também não defendia Juliana. Os dois agora dormiam em quartos separados, e a tensão era tão visível que até os sobrinhos pequenos pareciam sentir-a no trabalho. Alguns colegas vieram me parabenizar pela resposta afiada, claro, sem entender o peso real da situação. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era apenas sobre uma provocação no jantar. Era sobre como pessoas como Juliana se acham intocáveis, até tropeçarem na própria arrogância. E essa queda estava só começando. Quando achei que o silêncio dela era sinal de vergonha. Me enganei. Juliana voltou com tudo, mas não para pedir desculpas. Ela começou a se fazer de vítima. No grupo da família, ela soltou uma mensagem cheia de drama de novela mexicana. Nunca imaginei que alguém tão próximo fosse capaz de inventar mentiras para destruir um casamento. Logo depois, vieram as indiretas públicas no Facebook. Algumas pessoas se sentem melhor diminuindo os outros. Mas Deus está vendo. Mentiras têm perna curta. A verdade sempre aparece. A cereja do bolo foi ela insinuar que eu tinha inventado tudo por inveja do sucesso deles. Meu irmão, asmando ainda mais, repostou um desses textos, sem citar meu nome, mas todo mundo entendeu o recado. A coisa ficou tão feia que uma tia ligou para minha mãe perguntando se eu estava com problemas emocionais e por isso inventando coisas. Enquanto isso, as mensagens privadas chegavam. Uns acreditando nela, outros me perguntando em off se a história da amante era real. Eu estava pronto para deixar passar, até receber um áudio anônimo. Uma voz feminina, chorosa, dizendo: eu não sei quem você é, mas eu sou a amante do seu cunhado, e ali, meu amigo, o jogo mudou de novo. O áudio daquela mulher não saiu da minha cabeça. A voz tremia, como se ela estivesse com medo de ter feito aquilo, mas também aliviada por finalmente contar. Ela disse que trabalhava como recepcionista em um escritório e que tinha se envolvido com meu cunhado 2 anos atrás. Segundo ela, ele sempre dizia que o casamento com Juliana estava por um fio e que em breve se separaria. Mas nunca aconteceu. O detalhe que fez meu estômago gelar foi quando ela falou. Ele me comprava presentes caros, até mesmo um colar que, pelo que eu descobri depois, custou mais que a bolsa nova da esposa dele. O pior veio em seguida. Ela me enviou prints de conversas, mensagens explícitas, fotos íntimas e até recibos de transferências. Em um deles, o cunhado dizia: relaxa, amor, a Ju nunca vai saber. Você vale cada centavo que gasto. Ali estava a prova que eu precisava. Não era mais boato, nem dedução. Era fato. Fiquei em dúvida se jogava aquilo no grupo da família, mas decidi ser mais estratégico. Mandei apenas para Juliana, com a seguinte mensagem: se quiser continuar fingindo que nada disso é verdade, tudo bem. Mas saiba que eu sei. Ela visualizou em menos de 1 minuto e sumiu. Nenhuma resposta, nenhuma mensagem. No dia seguinte, meu irmão me ligou com a voz embargada. Cara, o que você fez? Ela pegou as coisas e foi embora. E aí eu percebi. A bomba tinha explodido, e eu não precisei nem apertar o detonador até o fim. Depois da ligação do meu irmão, o clima na família mudou de forma quase palpável. No grupo, onde antes havia piadas e convites para churrasco, agora só reinava o silêncio. Mas esse silêncio durou pouco. Primeiro, minha sogra, que sempre fez questão de tratar o genro como um filho exemplar, me chamou no privado. A mensagem era seca. O que você falou para a Juliana? Ela está chorando na minha casa e não quer explicar nada. Respirei fundo e escrevi: eu não falei nada, só mostrei. Se você quiser, mando para a senhora também.
Não deu nem 5 minutos, ela me bloqueou. Era óbvio. Ela preferia proteger o genro do que encarar a verdade. Enquanto isso, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de parentes distantes que sempre desconfiaram do cunhado. Pessoas que diziam já ter visto ele em lugares suspeitos com outras mulheres. E, como acontece nessas horas, os detalhes começaram a se multiplicar. Algumas histórias eram absurdas, mas outras faziam muito sentido. 2 dias depois, veio o golpe final. Um amigo do meu irmão me procurou dizendo que tinha fotos do cunhado com a tal amante, tiradas meses atrás em um resort. Nessas fotos, eles estavam de mãos dadas, rindo como se fossem um casal legítimo. Quando enviei as imagens para Juliana, ela respondeu pela primeira vez desde o estouro da bomba: "Obrigada. Agora eu sei que não estava ficando louca." Foi nesse momento que percebi que ela já suspeitava. Só precisava de alguém para confirmar. E aí a guerra familiar começou de verdade. O silêncio do meu cunhado não durou muito. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens e ligações perdidas. Quando finalmente atende, era ele, falando com a voz alterada. "Você acabou com a minha vida, seu idiota." Eu respondi, tentando manter a calma. "Eu só mostrei o que você fez. Isso era problema meu e da Juliana. Você não tinha o direito." Ele começou a me acusar de ter invadido a privacidade dele, de fazer intriga e até disse que eu estava com inveja do sucesso que ele tinha. Foi aí que percebi. Ele não estava arrependido. Estava apenas preocupado com a própria reputação. A cereja do bolo veio à tarde, quando minha mãe me ligou. "Filho, seu cunhado está dizendo para todo mundo que você inventou essa história. Para separar eles, ele estava tentando me pintar como o vilão da família." E pior, alguns parentes acreditaram. Mensagens começaram a chegar dizendo que eu era fofoqueiro e destruidor de lares. Foi então que eu decidi que não ia mais só me defender. Eu ia colocar todas as cartas na mesa, de forma pública, para que ninguém tivesse dúvidas de quem era o verdadeiro culpado. E eu já sabia exatamente como fazer isso. No dia seguinte, acordei decidido. Peguei meu celular e comecei a organizar todas as mensagens, fotos e prints que comprovavam a traição do meu cunhado. Não apenas as que a Juliana tinha me enviado, mas também conversas que ele mesmo, bêbado, em festas, havia deixado escapar no grupo dos amigos. À noite, fui ao jantar de família como se nada tivesse acontecido. A mesa estava cheia, mas o clima era pesado. Meu cunhado me olhou com um sorriso falso e disse: "Ah, o destruidor de lares chegou." A maioria riu de forma desconfortável. Foi aí que eu puxei meu celular, liguei o Vivavos e disse: "Antes de vocês decidirem quem é o vilão aqui, vamos ouvir um áudio." Deixei tocar um arquivo onde ele, claramente embriagado, contava para um amigo sobre a amante, detalhando inclusive o valor dos presentes que comprava para ela. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Depois mostrei os prints, um por um, projetando na TV da sala. A cada nova prova, a expressão de choque crescia nos rostos dos presentes. Até minha mãe, que até então duvidava, levou as mãos ao rosto. Quando terminei, olhei para ele e disse: "Não fui eu que destruí o seu casamento. Você fez isso sozinho. Eu só me recusei a ser cúmplice." Ele se levantou, vermelho de raiva, e saiu sem dizer uma palavra. Juliana, chorando, me agradeceu. E eu percebi que, apesar do caos, finalmente a verdade estava exposta. Mas, no fundo, eu sabia que essa história ainda não tinha terminado. 2 dias depois, minha caixa de entrada começou a receber mensagens estranhas. Perfis falsos no Instagram me acusando de ser invejoso, fracassado e até insinuando coisas sobre minha vida pessoal, que não eram verdade. Logo percebi. Era ele. O orgulho ferido do meu cunhado não permitia que ele aceitasse a vergonha em silêncio. Ele estava tentando me atacar para inverter a narrativa. No grupo da família, ele soltou uma mensagem venenosa: "Cuidado com o herói aí. Porque santo, ele não é." A insinuação deixou todo mundo curioso. Alguns começaram a me mandar mensagens privadas, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Foi aí que eu percebi. Ele ia tentar me expor com alguma mentira pesada. E se eu não agisse rápido, a situação poderia virar contra mim. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era a própria amante dele. Ela disse, com voz trêmula: "Ele está tentando colocar a culpa de tudo em você. Mas eu tenho mais coisas para te contar." E o que ela revelou tornaria essa guerra muito mais pessoal e perigosa. A voz dela estava carregada de medo, mas também de algo que parecia alívio. "Ele não te contou, mas eu não sou a única," disse ela, num tom quase de confissão. Meu coração disparou. Eu já imaginava que meu cunhado não era exatamente fiel, mas não tinha ideia da extensão da podridão.
Ele tem outras? Perguntei, incrédulo. Ela soltou um riso nervoso. Outras de outros. Ele vive uma vida dupla. Eu tenho prints, fotos, até áudios. Se você quiser, posso te passar tudo. Naquele momento, eu sabia que tinha em mãos algo que poderia destruir completamente a fachada de homem de sucesso que ele mantinha diante da família e da sociedade. Mas eu também sabia que precisava ser cuidadoso. Se eu agisse de forma impulsiva, poderia parecer que eu estava em uma caça às bruxas só, por vingança. Então, tracei um plano. A ideia não era apenas expor. Era fazer com que ele mesmo caísse na própria armadilha, sem que ninguém pudesse me culpar. E para isso, eu ia precisar de um palco perfeito. Um lugar onde ele não pudesse fugir, nem manipular a narrativa. A oportunidade apareceu mais rápido do que eu imaginava. O aniversário da minha sogra, um evento de família, onde todos estariam presentes. E eu sabia exatamente como transformar aquela noite numa lembrança que eles jamais esqueceriam. O salão estava decorado com flores brancas e douradas, música suave tocando ao fundo, e todos se esforçando para manter a aparência de família perfeita. Meu cunhado estava lá, de terno impecável, cumprimentando todos como se fosse o centro do universo, e eu me mantive discreto. Mas por dentro meu coração batia acelerado. Eu sabia que, em poucas horas, aquela fachada de marido exemplar ia desmoronar e esperei pacientemente, até o momento dos discursos. Ele pegou o microfone para fazer o elogio à sogra, todo meloso, cheio de frases prontas sobre família, amor e união. Quando terminou, peguei o microfone com um sorriso educado. Eu também queria aproveitar este momento para falar sobre família. Comecei, sentindo todos os olhares se voltarem para mim, porque família é construída na base da honestidade e da fidelidade. Um murmúrio percorreu o salão. Vi meu cunhado congelar, o sorriso dele vacilando. Peguei meu celular, conectei ao projetor e clique. As fotos começaram a aparecer na tela. Ele com mulheres diferentes, em viagens, jantares, até em hotéis. E, para surpresa geral, também havia fotos e mensagens comprometedoras com homens. A reação foi imediata. A cunhada dele, minha adversária na história, ficou pálida. A sogra levou a mão à boca. Meu cunhado tentou correr até mim, mas já era tarde e todos tinham visto. Então, finalizei, devolvendo o microfone. Talvez não seja o caso de rir do salário de ninguém, mas de se perguntar o preço que se paga para manter uma mentira. O silêncio era absoluto. E naquele momento, eu sabia que minha vingança estava completa. O silêncio no salão se transformou em caos em questão de segundos. A cunhada, que antes me olhava com aquele ar de superioridade, levantou-se bruscamente, os olhos marejados, e jogou a taça de champanhe no chão. E esse é verdade. Ela gritou para o marido, com a voz trêmula, mas alta o suficiente para ecoar no ambiente inteiro. Ele tentou se aproximar dela, murmurando: não é o que parece, mas cada passo que dava, ela recuava mais. Os convidados estavam entre o choque e a curiosidade mórbida. Ninguém ousava interromper. A sogra, ainda em choque, olhou para o próprio filho como se estivesse diante de um estranho. O sogro, por outro lado, parecia pronto para arrancar o pescoço dele ali mesmo. Meu cunhado começou a tentar explicar, inventando desculpas esfarrapadas, mas quanto mais falava, mais se afundava. E quando minha cunhada, a vítima da vez, pegou o celular dele da mesa e desbloqueou, o salão ficou em silêncio novamente. Ela começou a ler mensagens em voz alta. Cada frase era como um prego batendo no caixão da reputação dele. E não eram apenas mensagens com amantes. Havia transferências bancárias, reservas em hotéis de luxo e até promessas de viagens para o exterior. O rosto dele perdeu toda a cor. E quando ela disse, firme e clara: o divórcio começa amanhã, o destino dele foi selado. Eu apenas permaneci ali, observando. Não precisava dizer mais nada. Meu trabalho estava feito. Na manhã seguinte, o grupo de WhatsApp da família estava pegando fogo. Mensagens e áudios longos pipocavam a cada segundo, uns tentando entender, outros já condenando e alguns, claro, tentando fingir que não sabiam de nada. Minha cunhada, agora ex-futura e eterna rainha da família, já tinha contratado um advogado renomado. E não era para tentar resolver de forma amigável. Era guerra aberta. O cunhado, por outro lado, parecia um fantasma. As redes sociais dele foram trancadas, amigos sumiram, e boatos sobre sua vida dupla começaram a circular em grupos da empresa e até no condomínio. O mundo dele estava encolhendo rápido. A sogra, que sempre fazia questão de ressaltar o bom partido que o filho era, passou o dia trancada no quarto, evitando até atender ligações de parentes mais distantes. O sogro, furioso, dizia, em alto e bom som, que não queria mais o nome da família associado àquilo. Acordei tarde, fiz um café,
e fiquei em silêncio lendo as mensagens. Não precisava me meter, mas confesso que cada atualização era como assistir a um episódio novo da melhor série que já vi. O que mais me surpreendia era que, mesmo diante de todo o caos, algumas pessoas ainda tentavam me culpar, dizendo que eu poderia ter falado em particular. Mas, sinceramente, se eu tivesse feito isso, ele ainda estaria enganando minha cunhada, e ela ainda estaria me olhando de cima. Não, aquilo precisava acontecer. E eu não me arrependia nem um pouco. Os dias seguintes foram um verdadeiro terremoto social para a família do meu cunhado. Não era só um divórcio acontecendo, era um desmoronamento de reputações cuidadosamente construídas ao longo de anos. A cunhada, agora oficialmente separada, estava movendo não apenas o processo de divórcio, mas também uma ação para exigir parte dos bens que ele escondia. E, pelo que ouvi dizer, tinha provas suficientes para deixar o cunhado tremendo mais do que vara verde. O pior é que as fofocas tinham ultrapassado os muros da família. Colegas de trabalho dele começaram a comentar nos corredores, clientes da empresa olhavam de lado e até na academia onde ele treinava, começaram a surgir piadinhas, algumas bem criativas, diga-se de passagem. A sogra tentava controlar os danos, ligando para parentes e dizendo que tudo não passava de calúnias maldosas, mas era inútil. No grupo de WhatsApp dos primos, já circulavam prints, fotos e até áudios comprometedores da amante, que aparentemente também não estava disposta a sair como a vilã da história, sem contar a sua versão. E eu continuava na minha, trabalhando, curtindo minha promoção e aproveitando o silêncio de quem antes me olhava com desdém. O que eles não entendiam é que, para mim, aquilo não era vingança. Era justiça poética. Eu estava no café perto do trabalho, esperando o meu pedido, quando senti alguém se aproximar. Quando levantei os olhos, lá estava ela. Minha cunhada, ou melhor, minha ex-cunhada. O rosto dela estava abatido, olheiras profundas e um olhar que misturava raiva e talvez vergonha. "Podemos conversar?" Ela perguntou, a voz mais baixa do que eu já tinha ouvido. Eu apenas balancei a cabeça, permitindo que ela sentasse. Ela respirou fundo antes de começar. "Eu sei que te tratei mal. E sei que aquela noite é bom, você não precisava ter falado aquilo na frente de todo mundo. Talvez não respondi calmamente, mas você também não precisava me humilhar pela minha promoção." Ela desviou o olhar, mexendo na xícara que nem tinha pedido. Depois, com um suspiro, disse: "Eu só queria que você soubesse que não foi só por causa da amante que pediu o divórcio. Foi pelo jeito que ele me tratava. A amante foi só a última gota." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Parte de mim sentia uma pontinha de pena, mas outra parte lembrava de todas as vezes que ela me diminuiu, como se meu valor estivesse ligado ao tamanho da minha conta bancária. "Espero que você encontre alguém que te trate com respeito." Foi tudo o que eu disse. Ela assentiu, parecia querer dizer mais, mas se levantou e foi embora. E, por algum motivo, naquele momento eu percebi que, mesmo com todo o caos, eu estava em paz. Algumas semanas depois daquele encontro no café, fiquei sabendo pelo meu irmão que o divórcio dela tinha sido finalizado. O cunhado, agora oficialmente ex, tinha se mudado para outro país com a amante, deixando para trás uma pilha de dívidas e um rastro de fofocas na família dela. Foi irônico. O homem que ela tanto defendia e ostentava nas reuniões familiares saiu praticamente sem olhar para trás, como se todo o tempo que passaram juntos fosse apenas um negócio que ele decidiu encerrar. Enquanto isso, minha vida estava num momento que eu só poderia chamar de o início de algo bom. A promoção que ela havia zombado me abriu portas. Conheci pessoas influentes no trabalho, comecei a guardar mais dinheiro e pela primeira vez me senti verdadeiramente valorizado pelo que eu fazia, não pelo que eu gastava. Na próxima reunião familiar, a primeira desde todo o caos, eu apareci tranquilo, com um sorriso no rosto. Alguns olhares curiosos surgiram, outros desconfortáveis, mas ninguém ousou tocar no assunto. Eu percebi que não precisava da aprovação deles, nem da validação de ninguém. Porque, no fim, não era sobre ter mais ou ganhar mais. Era sobre viver com dignidade. E isso, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. E, de longe, vi minha ex-cunhada. Ela me olhou, esboçou um aceno, tímido e sorriu. Um sorriso diferente. Talvez, no fundo, ela também tivesse aprendido alguma coisa.